Oi pessoal, eu sou a Ana Flávia e está começando mais um Cineprosa aqui no YouTube. Tenho certeza que você já assistiu algum filme quando chegou no final parecia que estava no começo e você simplesmente não entendeu nada daquela história. Bom, tem filmes que são tão complexos que acaba deixando a gente até com raiva, porque a gente não entende muito bem qual é o propósito daquela trama. Já tem outros que, apesar de ser complexos, eles acabam conquistando nosso coração porque conseguem surpreender e pegar de um jeito bem bacana. Então no vídeo de hoje eu reuni as principais características desse tipo de filme pra gente avaliar o que faz um filme ser capaz de bugar a nossa mente e ao mesmo tempo conquistar o nosso coração. Então vem comigo e vamos analisar quais são esses fatores. Um dos truques mais utilizados para confundir o público é mexer com a linha cronológica, e um diretor que faz bem isso é o Christopher Nolan. Ele adora misturar o que é passado, o que é presente, não deixar uma linha bem definida do tempo nas suas histórias. Então assistir um filme do Christopher Nolan tem que ter aí bastante paciência e atenção para conseguir pegar todos os detalhes, porque ele gosta de misturar bastante as coisas. E por que será que mexer com a linha cronológica é um fator que é tão importante na hora de bugar com as nossas mentes quando a gente vai assistir um filme? Bom, a gente está acostumado a trabalhar com uma história que tem início, meio e fim. Ela começa num canto e termina com outro. Quando você bagunça isso, quando você vai para o futuro, depois vai para o passado, depois está no presente, você meio que começa a deixar ali o telespectador um pouco confuso. Cada vez mais tem filmes, séries que seguem bastante esse padrão, mas eu diria que o Christopher Nolan é um dos que consegue fazer isso de forma mais assim extraordinária, que realmente deixa a gente louco. Um filme do Christopher Nolan que foi lançado recentemente e que é um exemplo de produção não linear é Tenet. O próprio personagem principal já alerta no início do filme: não tente entender, apenas sinta. É a primeira frase que diz lá no longa. Caralho, o maluco é brabo. Em Tenet, o telespectador é desafiado a entender uma história que mistura muitas linhas do tempo e, pior, ela começa de trás pra frente. Outra maneira de bugar as nossas mentes através dos filmes é unir universos, espaços, locais paralelos dentro de uma história só. E eu vou trazer mais um exemplo do Christopher Nolan, que é o filme A Origem, estrelado por Leonardo DiCaprio. Cobb, interpretado por DiCaprio, é o personagem principal da trama e é especialista em roubar ideias durante o sono das pessoas. Porém, ele foi contratado para fazer um crime diferente do que ele costumava fazer. Ele terá que entrar dentro de um sonho de um herdeiro para implantar uma ideia que possa mexer ali com decisões de negócios que ele vai fazer. O problema é que em determinada hora começa a ficar mais complexo do que eles esperavam. E aí ele precisa entrar em um sonho, depois dentro de outro sonho e por fim mais um sonho. Isso mesmo, 3 camadas de sonho. E como se não bastasse, chega uma hora que você simplesmente não sabe se Cobb está dentro de um sonho ou não, porque dependendo do que eles fazem ali quando eles estão num sonho, pode acabar que eles podem acabar parando dentro de um limbo. Então o final do filme encerra com você criando várias teorias de que se aquilo era real, aquilo era um sonho. Então se você gosta de criar ali teorias e opiniões, você vai gostar de chegar no final desse filme e tentar desvendar o que foi que aconteceu de verdade. Outra maneira de brincar com a nossa mente é quando mexem com o nosso senso de empatia. Então, a gente está acostumado em toda a história a ter o bom e o mal, ter o super-herói, ter o vilão. E quando você tem uma história que não tem nenhum dos dois lados, quando parece que nenhum lado tá certo, nenhum lado tá errado, isso buga bastante com a nossa mente, com o nosso senso de empatia, porque a gente simplesmente não sabe mais pra quem torcer. Garota Exemplar é um filme que é baseado num livro do mesmo nome, que conta a história de Amy e Nick. E faz exatamente isso com a gente, vai brincar com o nosso senso de empatia. Tudo começa quando Amy desaparece no dia do aniversário de casamento do casal. Nick não faz ideia do que aconteceu e decide acionar a polícia, que ao investigar o cenário da casa, acredita que um crime foi cometido. Mas a questão é, por quem? O grande desafio do filme é lidar com a manipulação. A história ela apresenta dois lados, o lado de Amy e o lado de Nick. E a gente fica sem saber, até determinado tempo da trama,
se aquilo foi um assassinato, se ela fugiu, se ela foi sequestrada, o que foi que aconteceu. Como se não bastasse a gente saber nem a versão do Nick, nem a versão da Amy, a gente também precisa lidar com a manipulação que a mídia vai fazer dentro do filme, mostrando o que eles acreditam que aconteceu e também o que a polícia desconfia de que tenha acontecido. Sem saber a verdade, ao longo do filme o telespectador começa a criar seus próprios julgamentos e fica extremamente confuso, porque à medida que vai sendo revelado alguns detalhes do filme, você percebe que não existe bem um lado certo e um lado errado na história. E aí você se questiona, pra quem será que eu vou torcer? É mesmo, é? Por fim, a última característica que eu vou citar de filmes que gostam aí de mexer com a nossa mente é fazer metáforas. E um filme que faz isso e foi até bem criticado é Mãe. Enquanto uma jovem esposa passa os dias restaurando a casa, afetada por um incêndio no passado, o marido mais velho tenta desesperadamente recuperar a inspiração para voltar a escrever os poemas que o tornaram famoso. Os dias pacíficos se transformam com a chegada de uma série de visitantes que se impõem à rotina do casal. Como eu falei, esse filme eu acho que de todos foi provavelmente o que deixou muita gente mais confusa e com raiva e que detestou a trama porque não conseguiu pegar qual era a metáfora. Então eu diria que é até bem arriscado quando um filme como esse que tenta fazer uma metáfora, porque se você assiste o filme e não consegue compreender, vai ser meio que nada, né? Porque você não vai entender o que aconteceu ali, qual era o propósito. E Mãe, quando você assiste já sabendo que, na verdade, o filme é uma grande metáfora para a Bíblia, que ele cita lá a criação, mostra Adão e Eva, enfim, ele traz várias passagens aí referente à Bíblia. E se você não sabe disso, vai ficar difícil de pegar no ar ao longo que você assiste o filme. E sem saber que é uma grande analogia, parece que tá simplesmente acontecendo um monte de coisa sem sentido nenhum, e aí acaba criando esse sentimento que muita gente teve de que o filme é muito confuso e não presta e não é nada de bom. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Chegamos ao fim de mais um Cineprose. Se você gostou, não esquece de curtir e deixar nos comentários quais filmes que você já assistiu que bugou bem a sua mente, como esses que eu deixei aqui na lista. Um beijo e até o próximo vídeo!